primitivo, mais rústico, mais, né, tradicional? É porque hoje existe tantas possibilidades de se fazer artesanato, porque Rio e São Paulo e Belo Horizonte, por exemplo, eu falando Belo Horizonte mais pela capital e São Paulo também, hoje nós temos aí as megas artesanais. E as megas artesanais são eventos assim que levam milhares de pessoas à visitação e onde, Cláudio, 40 milhões em 3 dias de evento. Você sabe o que é isso? É muito dinheiro. É uma potencialidade muito grande, mal explorada, né? E nessas megas artesanais você vai encontrar o artesanato das novas técnicas. Existe muita técnica vinda da França, da Alemanha. Da França você tem biscuit, você tem decopagem. Da Alemanha você tem o Bauer. Você tem a pintura country, que é americana. Então, são várias técnicas e isso não quer dizer que isso não seja artesanato. Essa é a minha briga, porque isso realmente também artesanato. Um pouco diferente desse artesanato tradicional, mas quem que vai dizer que essa peça aqui da Isabela não é artesanato? Claro. Só porque não traz... As influências, acho que a Vânia está querendo também dizer as influências. Como nós moramos numa cidade que recebe muitos visitantes de todo o mundo, e a literatura e a internet, as informações vão chegando para a gente de uma forma que você vai absorvendo e transformando isso em artesanato. Eu entendo você dá a cara de Cabo Frio no seu artesanato. Você tem artesãos que dão essa cara. Temos trabalhos lindíssimos. Como eu falei, sem impedir na ação criativa. Mas eu acho que é possível dar algum vínculo também, né? Você dá a cara de praia. Eu tenho luminárias que são barcos, eu tenho luminárias que usam conchas, que usam as cores do mar, entendeu? Que você usa a cidade de Cabo Frio como inspiração, né? Beleza. Você consegue fazer isso. Não dizer assim, vou botar... vai entrar não pode completar o teu raciocínio. Você tem que botar conchinha em tudo, pedrinha, jogar areia de praia em tudo, ou ser tudo barquinho, ou ser tudo... Não precisa, aí também fica, não fica criativo, fica muito linear. Eu tenho umas peças que eu falo que a inspiração foi de praia, porque eu usei os tons do mar. Quando eu pinto uma peça que reproduz na tonalidade um pôr do sol de Cabo Frio, entendeu? Entendi. Inspirada em Cabo Frio. Necessariamente, não precisa ser só com a matéria-prima, forte, né? O convento, que eu acho lindíssimo e tal, né? Mas se todo mundo também fizer igual, fica parecendo até produto industrializado. Fica muito linear. Fica muito formatizado. Vamos explorar um pouco mais esse campo aí, principalmente esse campo das feiras de valores, Vânia, depois do nosso intervalo, né, de apoio cultural, e a gente vai nesse campo, que eu acho muito interessante isso que você falou aí. Então nós vamos fazer esse pequeno intervalo, 2 minutinhos, não saia daí não, vamos continuar dando essa força aí ao artesanato local de Cabo Frio. Voltamos já. And you freeze in the winter and you curse to the wind at your feet when you haven't any shoes on your feet and your clothes in the sweater and you look 30 pounds overweight. When you go to get a word of advice from the fat little pastor, he will tell you it's about evermore. But your hand don't you that, rat-a-tat, at the window. At the window. See how love flies out the door. For money makes the world, the world, the world. Money makes the clinking, clanking sound of money, 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 money. Get a little, money, 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 money. Now do it, get it, work it about it, makes the world go round. A violência contra a mulher é todo ato que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico em casa ou na rua. No Brasil, uma mulher é assassinada a cada 2 horas. Os agressores normalmente são os namorados, maridos ou ex-amores. Mudar esta cruel realidade é dever de todos nós. Denuncie a violência contra a mulher. Diz que 180 ou vá à delegacia mais próxima. Hoje, no Brasil, milhares de crianças e adolescentes sofrem violência sexual. E para mudar esta realidade, só é preciso uma coisa:
Atitude. Denunciar o abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes é simples. Ligue 100! A ligação é gratuita e pode ser feita das 8 às 22 horas. Sem o seu apoio, não existe proteção. Denuncie. Ligue 100. Brasil. Quem ama, protege. Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Brasil, um país de todos. Governo Federal. Ó preto, cá no meu país tu tens que andar como gente, isto aqui não é África. O quê? Não achas bem? Volta para a tua terra. Aproveita e leva os brasileiros, os chamuças e os xenófobos. Estamos de volta aí para o segundo bloco, né? O tema do dia, o artesanato, né? A luta do artesão de Cabo Frio, 2629-2571, 2629-2571, ou através aqui da nossa rede social, registrar aqui a participação aí da Vanessa, da Lucelena, da Márcia, da Luciana Calainho, da Lurdinha Calainho, né? Da Renata, e da galera que está aqui, professor Rogério Carvalho, a galera que está aqui linkado com a gente, né, dando uma moral, participando, opinando, ao Marcos Leite também, que chegou aqui agora, o Roberto Brum, né? O Roberto Brum, inclusive, fala uma frase aqui, ó, o artesanato, que é a frase do Roberto Brum, deixa eu pegar aqui, deu uma escapada na internet. Ué. Já colocaram ali Deu uma escapada aqui, né? da casa do artesão. Isso mesmo, a Lucelena está colocando aqui, né? Isso. Bem colocado aqui. O Roberto Brum, ó, o artesanato é o próprio trabalho manual ou produção de um artesão, né? Mas com a mecanização da indústria, o artesão é identificado como aquele que produz objetos pertencentes à cultura popular, né? Uma definição que ele dá aqui. O Chicão deve ter dado umas 50 definições lá naquela palestra dele, né, Vânia? Ele falou que não tem como se definir artesanato. Acho que não tem nem como se definir arte, né? Porque hoje em dia, lá na palestra até citei uma situação que eu vi no Facebook de uma galeria lá de Paris que estava fazendo mostras de fotografias de anos. Eu tenho uma definição de arte, que é uma frase, que eu vou dar aqui como a frase da semana, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu preciso dar um recado rápido, né? É importante essa observação, até para já poder adiantar o programa da semana que vem, produção. Se tiver aí com o banner da movimentação que vai ter sábado lá na reserva do Peró, aliás, nas dunas do Peró, se você puder colocar aí para o telespectador, exatamente isso. Ó, no próximo sábado, né, vai ter uma movimentação em defesa das dunas do Peró. Vai ser dia 12, sábado, a partir das 9h30 da manhã, ali na estrada do Guriri, logo em frente ali à entrada do empreendimento. É ali próximo ali do condomínio dos Pássaros, né? Ali já começa o empreendimento. Então é uma movimentação da sociedade de quem não concorda, né, com a devastação de uma área tão rica, uma área protegida. Eu creio que não tem nenhum tipo de desenvolvimentismo que justifique a degradação dessa área tão linda que é a Dunas do Peró. Então o blog, o programa quer de forma enfática colocar a sua posição em defesa, né, da natureza, em defesa da preservação dessa área, né, e contra esse empreendimento. Até porque, né, já se percebe que vai ficar só o loteamento, que o Clube Med não deve vir mais. E essa situação, ela está muito nebulosa. É preciso que as autoridades venham a público e coloquem claramente o que está acontecendo ali. Pode deixar o banner aí para marcar enquanto eu vou falando, para finalizar. Essas licenças foram concedidas no governo Marcos Mendes e também pelo INEA, né, que é um órgão de regulação estadual. Foram questionadas na época pela sociedade, mas passaram batido. Recentemente, o novo governo Alain Correia
fez um embargo lá na obra, mas em menos de 24 horas esse embargo foi revogado, sem que a sociedade soubesse o que aconteceu para isso. Como é que você pode embargar uma obra, receber a visita dos empreendedores e em menos de 24 horas desembargar e não explicar para a sociedade? Então essa manifestação visa isso, colocar esse assunto na pauta do dia, e na semana que vem nós vamos estar recebendo aqui um ambientalista que vai dar todos os detalhes do que está acontecendo com relação a esse empreendimento e toda a potencialidade daquela área belíssima das dunas do Peró, né? Então fica o registro desse evento que vai ter sábado. Nós estamos ajudando a divulgação do evento, estarei lá sábado, dia 12, às 9h30, na entrada do empreendimento, na Estrada do Guriri, ali próximo do Condomínio dos Passos, né? Obrigado aí, produção, pode voltar. E a gente aproveita, né, também esse assunto vai estar no nosso blog lá, com todos os detalhes, que é o www.cidadaniaesocialismo.blogspot.com, né? Entre lá, dê uma conferida, dê uma força, bote o seu comentário, a sua crítica e a sua sugestão. É uma outra luta. Aqui nós estamos travando de uma luta. O programa se caracteriza por isso. É a luta dos professores, é a luta dos ambientalistas. E hoje aqui essa discussão proveitosa, né? Às vezes a gente faz uma crítica no sentido construtivo da luta também dos artesãos por um espaço. A gente fechou, Vânia, aquele bloco anterior falando dessa possibilidade aí, até econômica, né? Que isso faz os governantes abrirem um pouco mais os olhos. Paraty tem feira, se eu não me engano, é uma cidade turística. Você tem conhecimento de outra cidade turística que tem feiras também? Teresópolis. Teresópolis, se eu não me engano, é a segunda, né? Porque a primeira seria o Rio de Janeiro. É o segundo município onde o artesanato assim tem grande valor lá em Teresópolis. E Campos, Macaé, nós temos aqui do lado, não precisamos ir nem tão longe, Rio das Ostras, o prefeito lá, Sabino. Macaé teve agora uma grande, né? Não, vai ter agora em Macaé a Feira Internacional de Artesanato, acho que começa essa semana. E uma das lutas é ter uma aqui também. Com certeza, a gente pode muito bem fazer uma... É o turismo de negócios. Uma mega artesanal aqui, qual o problema? Isso traria investimentos, fomentaria nossa economia, porque o artesanato é um produto acima de tudo. E eu acho que Cabo Frio é o que eu estava falando, a gente não pode viver só das belezas naturais nem da praia. A gente tem que ter atrativos turísticos aqui para que esse visitante chegue e tenha o que fazer. Né? Porque se chover, não tem praia, você vai fazer o que em Cabo Frio? Né? Ou mesmo a praia é um atrativo temporário também. Tem à noite. Você pode chegar aqui, vir de longe, chegar aqui, dar um mergulho e ir embora e não gastar um tostão. Né? Tirar uma fotografia, é lindo essa praia. Tira a fotografia e vai embora e não gastar um tostão. Então você precisa ter outros apelos nesse atrativo, seja ele dentro da cultura, né? Seja ele dentro da história de Cabo Frio, você tem... Então, que fazer esse planejamento para que o turista chegue aqui na cidade e tenha como, acesso à história, à cultura. Aí compra o artesanato, porque se a pessoa vem e compra o trabalho do artesão, esse artesão vai gastar na cidade. Ele não vai gastar fora. Isso aí, Vânia. Olha só para registrar aqui, a Renata falou que achou interessante essa ideia de criar também peças que representem a região, a identidade. É óbvio, né? Mas nós temos... Isso aí, tanto a população de Cabo Frio, quanto o próprio turista vai achar interessante. Agora, como a Isabela falou, não pode ferir, não pode, assim, inibir a liberdade de criação do artesão. Na Casa Artesanal, nós vamos ter muitos artesãos lá que trabalham com esse tipo de produto. Entendeu? Tem uma menina lá, a Terezinha, ela faz um trabalho todo em em palha de milho, um trabalho muito bonito. Tem o seu Arli é até muito amigo do Roberto Brum, que estava aí na internet. O seu Arli trabalha com coco, com casca de coco, ele faz barcos belíssimos com casca de coco. Ele vai estar lá na Casa Artesanal. Então nós vamos, acho que tem para todos os gostos. E o artesanato de Cabo Frio é muito diversificado, porque você pode ter da linha clássica, a linha mais infantil, a linha sacra,
Cabo Frio, duvido que as pessoas aqui em Cabo Frio saibam que tem artesão aqui que faz arte sacra. Faz Eu já vi, oratório, eu já vi. faz imagem de santos. E é muito bonito e muito trabalhado. bonito. Então, isso tem que estar numa feira, né, num espaço, para as pessoas E conhecerem. tem peças dos mais diversos preços, né, Vânia? Ela não é uma coisa elitista, não. Só vai quem tem dinheiro para comprar. É evidente que tem a peça melhor trabalhada, Com que custa um certeza. pouco mais, mas tem peças populares, né? essa é Uma a ótima forma de presentear. O artesão tem por hábito criar peças de vários preços. Né? Ele faz uma peça mais em conta e vai fazer aquela peça mais elaborada com preço maior. Mas, normalmente, o artesão, ele não sabe nem colocar preço, É né? verdade, isso daí Ó, é verdade. a produção aqui é atenta. Eles estão me chamando a atenção que eu cometi um erro. Eu falei artesões, olha só, hein? Escapou, pessoal. Eu sei que a palavra é artesãos. É que escapa às vezes, né? Isso acontece. Isso né? é do sotaque Acontece cabo- com os caras da Globo. Imagina se não vai acontecer com a gente aqui na Jovem TV, né? E, Cláudia, eu Mas gostaria- valeu, produção. Tem que estar atenta mesmo. tem Eu que estar gostaria de atenta. falar uma coisa muito importante com a questão do artesanato, que é o lado social. Isso. Né? O artesanato, ele agrega também essa questão da inclusão, né? De você, até como tratamento terapêutico. Hoje as entidades filantrópicas, elas trabalham muito com artesanato, seja para o idoso, seja para o drogado, seja para as pessoas que têm alguma deficiência motora, né? Ou, enfim, então o artesanato, ele é também como que eu vou dizer? Ele também Um um instrumento. Pode, Pra aqui não é Rede Globo, não. A gente é um É bate-papo que as palavras informal. às vezes fogem. É, claro. Ele é um instrumento E também. você nem chorou hoje? Puxa, Disseram nem que você chorou copiosamente. Chorei. Talvez o Sidney saiba te perguntar coisas que façam te emocionar. Eu tenho fama de ser mais duro, Vânia, de Pois ser muito Cláudio, crítico. não é, eu choro, sabe por quê? Porque eu vou te dizer, vou ser sincera. Eu trabalho com artesanato por amor, eu gosto, é uma coisa que desde criança eu sempre gostei de trabalhar com pintura, com desenho. Eu não vivo do artesanato, né? Mas eu passei esses 13 anos dentro de feirinha vendo, aí eu vou chorar, quer ver? Aí vendo o sufoco do artesão, entendeu? São famílias também que estão ali na dureza, porque o artesão, ele vive daquilo que ele produz. A grande maioria não tem outra fonte de renda, entendeu? Então, eu vi muita gente, assim, poxa, às vezes meninas grávidas chegando, tendo que montar barraca, chegar com material, pessoas com filhinho de colo, tendo que botar as suas crianças debaixo de barraca, às vezes um frio danado. Eu sou às vezes- testemunha que eu já vi isso também. Então, é um frio danado, às vezes chovendo, tá lá, bota aquele forra o chão com uma toalha e bota a criança ali para poder ganhar o dinheiro. Então, eu vi isso tudo, Cláudio, por isso que eu me emociono. Então, eu vou até sair logo, senão daqui a pouco eu vou chorar de novo. E outra coisa que eu queria falar, que você estava falando aí de meio ambiente, é claro, o artesanato sustentável, né? Que a claro, gente é fundamental. tem vários artesãos aí trabalhando com a reciclagem. A própria Eu Isabela. trabalho muito com garrafas. É uma com outra reciclo, vertente vertente, interessante, né, O Isabel? vidro, a reciclagem do vidro é muito cara e o vidro leva 1 milhão de anos na natureza. Isso. Na reciclagem de garrafas, às vezes são taças e copos que são... tem uma lasquinha que eu recupero, que eu transformo em luminária, em vez de ir para o lixo. Copos de geleia de mocotó, fica uma graça como luminária. É uma forma de você tirar isso da natureza, né? Não poluir. Você está falando na defesa das dunas, né? A gente sabe o que aconteceu com as dunas daqui de Cabo Frio para a produção de vidro. Essa é a minha preocupação como cabo-friense também, é de você preservar e de alguma forma provar para as pessoas que os 3 R's são possíveis. Reutilizar, né? E tal. Você tem que ter um olhar mais carinhoso com a natureza. E eu acho que também tem tudo a ver com o Cabo Frio. Quando você recicla o material e protege a natureza que nós temos aqui, você se identifica com a região. O artesão que recicla, ele está totalmente comungado com a nossa natureza, que é belíssima. Com garrafa PET, eu também faço trabalho com PET. Então, isso é importante também deixar registrado,
que a característica do artesanato da cidade são as influências que nós recebemos ao longo dos anos desses turistas, todos que estiveram por aqui, das informações que vão chegando, essa preocupação que nós temos com a natureza, que é muito grande, a gente reutiliza muita coisa. Eu garanto que ela não joga um pedacinho fora, Não, ela vai aproveitar reutilizar. aquilo de uma outra maneira, com outro olhar, com um outro processo criativo. Só te cortando, então você vê, Cláudio, como o artesão ele é importante, né? A cidade agora, eu acho que com o governo do Alair Correia, ele já está sensível a esse olhar, a essa visão de a importância desse profissional para Cabo Frio. Vamos torcer, Vânia. No 4º mandato já está na hora, né? Esse não é o primeiro, é o 4º mandato dele, está na hora. Não, mas tá agora o Alair... Está na hora. O Alair, eu garanto para você, é o que eu estou te falando, só dele ter criado... A gente torce para o bem da cidade, Vânia. Eu sei que, certeza. eu até queria aproveitar esse gancho, que eu tive essa semana no programa do Alessandro Teixeira, até agradeço, Alessandro, o convite, e teve uma repercussão, muita gente me parou na rua, né, através dessa entrevista, e muita gente falando, poxa, você foi crítico, você foi duro. A gente às vezes é duro, mas não é no sentido de querer o mal da cidade, a gente quer que os caras acertem, entendeu? A questão é, às vezes, você não confia muito e tal, agora a gente torce para que as coisas aconteçam. Por exemplo, quem em sã consciência vai torcer contra um projeto desse, uma iniciativa, seja ela de que governo for, que vai trazer benefício para a luta de vocês, consequentemente trazendo benefício para a cidade, né? Então é bom sempre deixar Com certeza. esse esclarecimento. E o meu trabalho, é o que eu estou te falando, o meu trabalho é sempre em prol do artesão para benefício da cidade. Claro. Porque é o que eu te digo, eu não vivo do artesanato, eu tenho uma outra fonte de renda, né, deixada pelo meu pai. E se torna mais nobre ainda a causa. Isso, a minha porque- causa Exatamente. é mesmo daquela de... Che Guevara, sabe? Aquela coisa assim de querer, porque eu ficava na feirinha, eu falei assim, eu via tantas potencialidades ali do meu lado de artesãos fazendo coisas bacanas e não tinha nenhum reconhecimento, nenhum prestígio, não se dava valor. E não temos tempo também. Pois porque é. o artesão, eu trabalho 8, 9 horas por dia. O meu tempo, eu pinto e faço o meu trabalho, eu acordo às 4 horas da manhã, pinto até às 7h30, 8 horas, me arrumo, vou trabalhar e volto. E você tem um sua esforço que casa. tem que ser recompensado. Porque tem o sim. artesão tem que fazer artesanato. É compulsivo. Você tem que fazer. É uma coisa que vem de dentro. É um Você- sentimento de você expressar sua criatividade, né? Não tem Muito como legal. você fugir disso. Você tem que fazer. É compulsivo até. Deixa eu só mandar um recadinho aqui. Eu queria mandar um abraço lá pro Paulo, lá do Restaurante Europa. Né, Paulo, um grande abraço aí. Paulo que está sempre nos assistindo lá, está sempre ligadinho à tarde lá no Cidadania e Socialismo, Paulo. Um grande abraço, Restaurante Europa ali na Galeria Francisco Paranhos. Comida, ó, tempero, ó, daqui e com preço justo, né? Ô Paulo, não deixa o babá de comer muita gordura aí não, hein? Segura o homem aí, hein? Tá legal, Paulo? Um grande abraço a você e a todos aí que estão sempre prestigiando a gente no Cidadania e Socialismo. Vânia, desculpe aí, né? Acabei cortando ali para te interromper. Então... Não, foi a Isabela que estava exatamente falando, né, Isabela? Falando do exercício compulsivo, criativo. do exercício exercício, criativo. porque você tem que fazer, mas você tem que ser prática também. A ideia da Vânia, da coordenadoria, é justamente profissionalizar o artesão. Se a gente tem uma comunidade fechada, quando eu compro em quantidade, eu consigo melhor preço. Se eu me associo a um grupo de artesãs que trabalhem com o mesmo tipo de material que o meu, a gente pode fazer uma união e comprar uma mercadoria com melhor preço. E para isso a gente tem que ter um lugar, a gente tem que ter um apoio. Quando a prefeitura disponibilizou um espaço, que é a coordenadoria, escutando o artesão, ouvindo a opinião do especialista, né, da pessoa que vive isso, criou possibilidade de a gente começar a sonhar. É possível a gente ter um espaço de qualidade e dignidade em Cabo Frio. Agora deixa eu fazer uma pergunta de curioso, se o artesão é assim ou não. Você quando começa um trabalho, você termina ele até o final ou você faz 5, 6, 7, 8 trabalhos? Porque tem gente que é assim, que é artesão, começa a trabalhar numa coisa e pega outra, e pega outra, e pega outra, e não vai conseguindo fazer nenhuma. Utiliza. Aprendizes, inclusive, de artesãos fazem isso.
Quando eu abro um pote de vidro de tinta que eu vou colorizar, eu tenho que utilizar ele todo. Então, eu pinto uma base. E também tem a questão do consumo do pincel. Porque a cada vez que você retira o resíduo do verniz, você estraga aquele pincel. Então é normal fazer várias obras ao mesmo tempo? É normal você fazer uma produção meio que não iniciar uma, terminar uma para começar outra. Não, você vai fazendo em fases. Então a pessoa está correta. Você vai montando em fases. Aí vai fazendo várias... Vai. No meu caso, eu faço isso. Cada um tem uma forma criativa. Né? Eu vou primeiro porque eu encapo essa agenda, às vezes eu vou encapando um pouco, aí depois eu vou cortando, encapo mais um pouquinho, porque eu não gosto muito daquela coisa que fica assim, né? Você fazendo trabalho sequencial, com aquela sequência, porque São várias fases, você monta várias fases. Tem o vidro colorizado, eu tenho essa primeira faixa, dessa vez eu quero a faixa decorativa assim, da outra eu já estou aplicando papel, na outra, então você vai mudando. E às vezes uma peça que começa de um jeito termina de outro, né? Verdade, verdade. Você tinha uma ideia original Deixa eu só dar mais uma palavrinha sobre a Casa Artesanal, Cláudio, que eu quero convidar todos os que estão nos assistindo para ir visitar a Casa Artesanal. E vocês vão encontrar lá, eu já até falando, prepara a listinha de Natal, porque quando vocês chegarem lá, vocês vão querer comprar de tudo. Porque divulga de novo, né? A data para ficar bem marcante. Eu vou te ajudar lá no blog. Tá? Não me ajudar não, eu vou participar junto lá para divulgar também. Vamos divulgar nas redes sociais, né? Eu vou divulgar, então, os dias que vai ser aberto ao público, que vai ser dia 25 e 26 de outubro, das 14 horas às 22 horas, na rua Carlos Mendes, esquina com a rua Inglaterra, no Jardim Caiçara. É numa pousada, vocês vão poder identificar rapidamente, porque vai ter o banner lá, tudo bonitinho, Casa Artesanal, sabendo que lá vocês vão encontrar, olha só, Cláudio, que legal, nós vamos ter 8 quartos. Esses 8 quartos vão ser divididos em quarto de bebê, quarto de menina, quarto de menino, boutique. Por que boutique? A gente resolveu fazer um quarto boutique, porque nós temos muita gente que faz bijuterias, acessórios. A Érica vai gastar todo o seu cartão de crédito lá, porque ela vai achar maravilhoso que nós temos bolsas feitas com caixa de leite, com jornal, que vocês vão falar assim, nossa, que bacana. Que bacana. Então, bijuteria de escama de peixe, que é uma coisa aqui lindo, de Cabo Frio, que são de 2 artesãos, o Sérgio e a Márcia, que são da colônia de pescadores. Ainda bem que ela não está aqui hoje, não está ouvindo você falar, né? E vamos ter um quarto do casal, vamos ter quarto da vovó, quarto romântico, fora churrasqueira, salão, refeitório, área externa e banheiros e a cozinha. Obrigado, Vânia. Tá? Falou, produção me avisa aqui, estamos em cima da hora. Tá bom. 30 segundos aí para você dar uma despedida rápida, Isabela. Depois, no final, a Vânia despede aí. Agradeço a vinda de vocês. É mais uma etapa, a gente vai continuar divulgando aqui, Isabela. Obrigado pela sua presença. Nada, obrigada a primeira a você. De muitas, vamos ser certamente. Que sim. Obrigada a você, obrigada ao público. Convidando a todos para a Casa Artesanal, convidem os amigos, não deixem de ir, é fácil, tem bastante linha de ônibus para lá, né? Agradecer a oportunidade de mostrar o meu trabalho, divulgar o trabalho do artesão e agradecer mais uma vez a nossa guerreira Vânia